Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é terça-feira, 8 de julho de 2025 e olha, a política não para, né? Vamos dar uma olhada rápida no que mais importa do que rolou ontem e, claro, nas consequências disso tudo. Então tivemos o fim da cúpula dos BRICS aqui no Rio, Donald Trump jogando aquela lenha na fogueira internacional, sabe? E a resposta brasileira que veio logo em seguida. Aqui dentro, a briga pelo imposto sobre operações financeiras, o IOF, esquentou. E muito, entre o governo, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. E claro, né, o olho já está lá em 2026. Enquanto a economia, bom, liga um sinal de alerta. Vamos tentar entender melhor essa história toda. Então vamos começar pela cúpula dos BRICS, que terminou ontem mesmo, lá no Rio. Teve a declaração final falando bonito em cooperação, desenvolvimento, reforma da governança global, essas coisas. O bloco até cresceu, né? Indonésia entrou como membro pleno, mais 10 países parceiros. Parece um saldo positivo, não é? Sim, sim. Olhando assim por cima, parece. Mas, o que chama atenção mesmo é a cautela, sabe? Quase um silêncio, assim, em temas mais espinhosos. Por exemplo, eles condenaram ataques ao Irã, mas sem apontar o dedo para Israel ou para os Estados Unidos, né? E a guerra na Ucrânia? Ih, nem foi mencionada. Ah, então essa é a tal declaração suavizada que a imprensa andou comentando. O que isso revela na prática, assim, sobre a força real do bloco? Exata, é isso aí. Mostra, por um lado, um esforço bem grande para manter a unidade entre países tão diferentes, né? Índia, China, Rússia, Brasil, África do Sul, agora a Indonésia. Mas, por outro lado, também expõe uma dificuldade real, né? Uma limitação em tomar posições fortes, unânimes em conflitos geopolíticos de peso. O bloco busca ser uma alternativa, claro, mas essa diversidade interna acaba limitando a ação conjunta, principalmente em momentos mais críticos. Fica um pouco em cima do muro. Entendi. E falando em geopolítica e em apontar dedos ou não apontar, Donald Trump resolveu dar os pitacos dele, né? Criticou o julgamento do Jair Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal, chamou de caça às bruxas e ainda por cima ameaçou com uma tarifa extra de 10% para países alinhados ao BRICS. É mole. Pois é, essa é uma jogada bem típica do Trump, né? Com um duplo objetivo, eu diria. Primeiro, ele tenta minar a legitimidade das instituições brasileiras, sabe? Ecoando aquela narrativa de perseguição ao Bolsonaro, que agrada a base dele. E segundo, ele usa a ameaça econômica, a tarifa, para tentar conter a influência de blocos como o BRICS, que ele claramente enxerga como um adversário, um desafio para os Estados Unidos. As reações dos outros membros do BRICS, tipo China, África do Sul, foram mais cautelosas. Criticaram as tarifas, claro, mas sem fechar portas totalmente. E a resposta do presidente Lula foi bem direta, né? Ouvi ele falando: dê palpite na sua vida e não na nossa. Esse tom mais nacionalista, de defesa da soberania, isso pode ter algum efeito aqui dentro, para fortalecer o governo, talvez. Ah, pode sim. Defender as instituições, a independência do país contra uma interferência externa, ainda mais vinda de uma figura controversa como o Trump. Isso tende a gerar alguma união interna, sabe? Mesmo que seja temporária. Acaba reforçando a imagem do governo como defensor dos interesses nacionais, né? Isso costuma ter apelo. E essa tensão toda lá fora parece encontrar um eco aqui dentro, né? Especialmente na briga pelo imposto sobre operações financeiras. O Congresso foi lá e derrubou o aumento que o governo queria, e agora a Advocacia Geral da União, a AGU, levou o caso para o Supremo Tribunal Federal. Virou mesmo guerra declarada, como alguns deputados disseram. Olha, o clima esquentou. E muito. Essa judicialização, levar para o Supremo, é a cartada do governo, né? Especialmente do ministro Haddad da Fazenda, é uma tentativa de fechar as contas, de cumprir a meta fiscal lá para 2026. Só que qual o problema? Isso joga mais tensão ainda na relação com o legislativo, que já não anda fácil, e acaba colocando o judiciário ainda mais no centro das decisões políticas e econômicas do país, o que é sempre complicado. E isso não desgasta a imagem do Supremo Tribunal Federal. A gente já viu pesquisas mostrando que os parlamentares, por exemplo, não andam muito satisfeitos com o tribunal. Exatamente. Tem pesquisas, como aquela da Genial Quest, que já indicavam isso faz tempo. Essa estratégia do governo arrisca piorar essa percepção, sabe?
de um desequilíbrio entre os poderes, com o Supremo sendo visto por alguns quase como um poder acima dos outros, decidindo sobre tudo, inclusive sobre o orçamento. É uma aposta de alto risco político, sem dúvida. E enquanto essa briga toda acontece nos bastidores de Brasília, o calendário político não para, né? Já está todo mundo de olho em 2026. O Partido dos Trabalhadores elegeu no domingo o Edinho Silva, com apoio forte do Lula, e o foco, claro, é a reeleição. Sim. A meta da reeleição foi confirmada logo de cara pelo novo presidente do PT. Do outro lado do campo, na oposição, o nome do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, segue ganhando força, né? Muitos parlamentares apontam ele como o principal nome para 2026. A grande interrogação, o fator de incerteza, ainda é a situação jurídica do Jair Bolsonaro. Ele é real no Supremo, né? Por aquela suposta tentativa de golpe. Isso é que vai definir se ele pode ser candidato ou não e quem ele eventualmente apoiaria. Isso muda todo o jogo. Muita coisa em aberto ainda. E para fechar nossa conversa de hoje, um tema que infelizmente sempre volta à tona: as contas públicas. Saiu uma projeção bem preocupante sobre gastos com previdência e o benefício de prestação continuada, o BPC, certo? Certíssimo. Preocupante mesmo. Se não houver reformas, o aumento nesses gastos pode chegar a 600 bilhões nos próximos 15 anos. É uma bomba fiscal de longo prazo, não tem outra palavra. E some a isso um outro alerta, que veio do Tribunal de Contas da União, o TCU. Eles apontaram baixa eficiência na maioria dos programas do governo onde se gasta mais, tipo saúde, educação. A exceção notável, segundo o TCU, é o Bolsa Família, que parece funcionar bem. Mas no resto, Ou seja, a gente gasta muito e nem sempre bem, é isso? E ainda por cima temos os tais penduricalhos no judiciário, né? Aqueles auxílios, bônus. exato, que chegaram a 10,5 bilhões só em 2024. Então, o cenário é esse: gastos crescentes, principalmente com previdência, eficiência questionável em várias áreas importantes e privilégios que persistem no funcionalismo. É um desafio, assim, enorme para a sustentabilidade fiscal do país a médio e longo prazo. Nossa, bom, quanta coisa pra gente ficar de olho e pensar, hein? É isso por hoje aqui no Se Liga Política. Agradecemos muito a sua companhia nesta nossa análise. Pois é, fica talvez a reflexão, né? Em meio a tantas disputas internas aqui, por poder, por recursos, e essas pressões todas de fora na geopolítica, qual seria o caminho para a gente fortalecer as nossas instituições e garantir a estabilidade que o Brasil tanto precisa para avançar de verdade? Fica a pergunta no ar. Ótima pergunta. Amanhã a gente está de volta com mais notícias e análises para manter todo mundo sempre por dentro de tudo. Até lá!